Deuteronômio 22, versículo 1. Se vires extraviado o boi de teu irmão ou a sua ovelha, não te desinteressarás deles de qualquer maneira, os trará de volta ao teu irmão. E se teu irmão não tiver perto de ti, ou não o conheceres, então trarás ele à tua própria casa, e estará contigo até que o teu irmão o busque e o restituirá a ele. De igual maneira farás com o seu jumento, e o mesmo farás com a sua veste, e com todas as coisas perdidas de teu irmão, que ele tiver perdido, e que encontrares, farás do mesmo modo, não podes esconder-te. Não verás o jumento do teu irmão, ou o seu boi caído pelos caminhos, e não te esconderás deles, certamente o ajudarás e levantá-los com outra vez. Esses versículos querem dizer que a responsabilidade fraternal em Israel era mais uma aplicação do princípio da unidade inerente numa comunidade pactual. Se uma pessoa visse um boi ou uma ovelha extraviados do seu compatriota, ele tinha a obrigação de devolvê-los caso o dono fosse conhecido. Caso contrário, ele devia mantê-lo como um dos seus animais até que o dono viesse reclamá-lo. O princípio aqui é que todas as terras e propriedades, em um sentido, pertenciam a todo o povo coletivamente, como é herança do Senhor. A igreja primitiva adotou este espírito, pelo menos por um tempo. Versículo 5. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. Esse versículo quer dizer que é errado para uma mulher usar aquilo que pertence a um homem, e um homem usar a veste de uma mulher, roupa trocada ou travestismo, porque, entre outras coisas, isso viola o princípio da separação que Deus introduziu na ordem criada. Versículo 6. Se por acaso vires um ninho de ave no caminho de uma árvore, ou no chão, quer sejam filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes, ou sobre os ovos, não pegarás a mãe com os filhotes, mas deixar ir a mãe, e ficarás com os filhotes, para que te vá bem, e para que possas prolongar os teus dias. Esse versículo quer dizer que os princípios aqui parece ser o de não misturar a vida com a morte. Assim, uma mãe, como uma fonte de vida, não devia ser tomada junto dos seus filhotes e ovos, porque ela não mais poderia gerar nova vida. Versículo 8. Quando os edificares uma casa nova, não farás um parapeito para o teu telhado, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se algum homem cair de lá. Não semearás a tua vinha com sementes diferentes, para que o fruto da tua semente que semeaste e o fruto da tua vinha não se contamine. Esse versículo quer dizer que plantar uma vinha com dois tipos de sementes esclarece ainda mais o ponto de que a mistura de coisas desiguais é prejudicial. Semelhantemente, Israel seria contaminado caso se misturasse com as nações pagãs. Versículo 10. Não lavarás com um boi e um jumento juntos. Esse versículo quer dizer que juntar um boi e um jumento em parelha seria provocar todo tipo de dificuldade por conta da diferença em sua natureza e hábitos. Paulo escolheu esta lei para ilustrar que os cristãos não deveriam se casar com estranhos à fé. Versículo 11. Não vestirás uma veste de tipos diferentes, como linha e lã juntos. Farás franja para os 4 cantos da tua veste, para que te cobres. Se algum homem tomar uma esposa e entrar a ela e a odiar,
e tiver a oportunidade de falar contra ela e lhe trouxer má reputação e disser: eu tomei essa mulher e quando me cheguei a ela descobri que não era virgem. Então o pai da donzela e a sua mãe tomarão e apresentarão os sinais de virgindade da donzela aos anciãos da cidade junto à porta. E o pai da donzela dirá aos anciãos: dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. E eis que teve oportunidade de falar contra ela, dizendo: não achei virgem a tua filha, mas estes são os sinais de virgindade da minha filha. E eles te estenderão o pano diante dos anciãos da cidade. E os anciãos daquela cidade tomarão este homem e o punirão. E os castigarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da donzela, porque ele trouxe má fama a uma virgem de Israel. E ela será sua esposa, e ele não poderá despedi-la em todos os seus dias. Mas se isto for verdade, e os sinais de virgindade não forem encontrados na donzela. Esses versículos quer dizer que, em parte alguma, a pureza da vida de mais esperada no antigo Israel do que na esfera do sexo e de casamento, não só em razão da sua inerente retidão, mas descrita com a metáfora do casamento. A quebra do pacto que assegurava o casamento era equivalente ao divórcio causado pelo adultério espiritual. 100 ciclos de prata era uma quantia considerável de dinheiro, indicando que o dano à reputação da moça e à sua família por falsas acusações devia ser levado muito a sério. Versículo 21. E então eles levarão a donzela até a porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras para que morra. Porque ele fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa do seu pai. Assim afastarás o mal do teu meio. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem um marido, então ambos deverão morrer. Tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher, assim afastará o mal de Israel. Se uma donzela que é virgem for prometida a um esposo, e um homem encontrar na cidade e se deitar com ela, então trareis a ambos à porta da cidade, e os apedrejareis com pedras para que morram. A donzela, porque não gritou quando estava na cidade, e o homem, porque ele humilhou a esposa do seu próximo, assim afastará o mal do vosso meio. Esses versículos querem dizer que a pena severa de apedrejamento até a morte revela o princípio da pureza de separação tratado pela seção do livro. Israel, de forma coletiva, devia ser puro diante de Deus, sendo que cada membro da comunidade é responsável por manter esse padrão santo. Mas se a donzela não farás, não há na donzela nenhum pecado merecedor de morte, pois é como quando um homem se levanta contra o seu próximo e o mata. Assim é este o caso. Porque o achou no campo, e a donzela prometida gritou, e não houve ninguém que a salvasse. Se um homem encontrar uma donzela que é uma virgem e não a prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata, e ela será a sua esposa, porque ele a humilhou. Não poderá despedi-la em todos os seus dias. Esse versículo quer dizer que se uma donzela que é virgem for prometida a um esposo se deitar com um homem na cidade, poderia-se deduzir que ela consentiu, uma vez que ninguém a ouviu gritar em protestos. A comunidade deveria apedrejar o homem por adultério e a moça por cumplicidade. No entanto, se o ato ocorresse no campo, a suposição era que a moça teria gritado, mas não havia ninguém que a salvasse. Nesse caso, ela deveria ser isentada. Versículo 30. Um homem não tomará a esposa do seu pai, nem descobrirá o manto do seu pai. Esse versículo quer dizer que a esposa do seu pai se refere a uma mãe adotiva. Agir dessa forma para um homem
é ter intimidade com a mulher com que o próprio pai tem intimidade, e assim expor a natureza do seu pai.